Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Marina e hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre a anatomia humana. Então, o que que a gente vai ver na aula de hoje? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as divisões do corpo humano. Então, o nosso corpo, ou seja, o corpo humano, ele é dividido em cabeça, pescoço, tronco e membros. Então, essas são as principais divisões do corpo humano. Então, vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Bora lá! A cabeça é, no caso, a parte superior do esqueleto, que é formada por 29 ossos. E o conjunto desses ossos forma a caixa craniana, ou seja, a caixa calvária, que constitui o crânio, o qual tem como função proteger o cérebro. Então, assim, a principal função do nosso crânio, né? A principal função do crânio é proteger o nosso cérebro, tanto que por isso que o nosso crânio ele é considerado um osso pneumático, ou seja, ele apresenta maior resistência a impactos, né? Na sua formação, os ossos do crânio passam por um processo de ossificação, que se fundem por articulações fibrosas chamadas de suturas. Então, assim, vamos por partes. Primeiro, o que que são articulações? Articulações é quando tem a junção de ossos, de um ou mais ossos. Ah, a união, a junção, a proximidade de mais ossos, permitindo ou não permitindo o movimento, tá? Então, tudo que tem a junção, a proximidade de ossos, de vários ossos, ou poucos, ou dois, ou três, ou dependendo de, né, quais ossos, mas enfim, a proximidade dos ossos, a junção entre esses ossos, a gente denomina como articulação. Só que essas articulações, elas podem ser móveis e não móveis, né, que é o caso do crânio. Então, como vocês podem ver aqui, as suturas são essas divisões, essas linhas que aparecem aqui nos ossos do crânio. Então, o crânio tem todas essas partes, essas divisões. Cada uma dessas partes é um osso, uma parte do crânio, tá? Então, o conjunto desses ossos, dessas partes ósseas, é denominado como articulação. Então, as articulações vão estar presentes aqui, ó, nessas linhas que vocês conseguem ver, que são linhas que separam um osso do outro, né, na parte craniana. E como as articulações cranianas não se movimentam entre elas, são totalmente imóveis, então essas linhas que juntam, que unem as partes dos ossos do crânio, ou seja, também são articulações, porém imóveis, que se chamam suturas, certo? Então, bora lá. Lembrando que no crânio encontramos um osso frontal, então essa parte aqui da frente é o osso frontal. Dois ossos parietais, por que dois ossos parietais? Porque tem em ambos os lados, né? Então, por terem em ambos os lados, então são dois ossos parietais. Dois ossos temporais também, que ficam logo aqui acima da porção da orelha, e um osso occipital que fica aqui na região posterior do crânio, tá? Então, esses são os ossos principais do crânio. Mas são só esses ossos que a gente encontra na parte craniana? Não. Mas vamos começar do início, que são, né, considerando que são as partes principais do crânio, certo? Da cabeça, depois a gente vai para o pescoço. Então, o pescoço é a parte intermediária entre a cabeça e o tronco, fazendo a conexão entre os dois. Então, o pescoço, ele está aqui, ele vai ser a parte intermediária entre cabeça e tronco, tá? Então, a parte intermediária é o pescoço. Nele, encontramos glândulas importantes que ajudam na produção de hormônios para o nosso corpo, como, por exemplo, tireoide, paratireoide e o timo, além de vasos sanguíneos que irrigam também o cérebro e a laringe, a faringe e a traqueia, ou seja, no nosso pescoço nós encontramos vários sistemas, dentre eles sistema digestivo, sistema endócrino, sistema respiratório, sistema nervoso, porque é no nosso pescoço que vai passar, né? É o principal nervo, que, né, no caso, então, o sistema nervoso central, ou seja, a medula espinhal. Então, a medula espinhal vai passar bem no meio, bem no pescoço, até chegar nas outras partes, né? Então, a gente tem a presença do sistema nervoso, sistema respiratório, sistema digestivo, sistema circulatório, ou seja, todos os sistemas
passam pelo pescoço. Por isso que ele é tão importante. E por isso que, dentro das medidas de primeiros socorros, por exemplo, a imobilização do pescoço, ou seja, a colocação do colar cervical é tão importante. Então, ó, pessoal, aqui está a imagem do nosso pescoço, só para vocês verem a importância dele no nosso corpo. Seguinte, aqui está o pescoço, certo? No nosso pescoço, nós vamos ter aqui, ó, sistema respiratório. Então, essa parte mais grossa aqui da frente é a traqueia, certo? Aqui a parte pega a porção da traqueia. Aqui, ó, essa parte aqui, o esôfago, tá? Aqui tá como laringe, porque a laringe, ela pega uma porção ali do sistema respiratório, mas aqui, essa parte aqui é traqueia, pessoal, tá? Traqueia, porque aqui vem, tanto que quando é realizado a traqueostomia, o corte é feito aqui, na parte inicial do traqueia. Então, aqui nós temos a traqueia e aqui a epiglote, tá? A traqueia é pertencente ao sistema respiratório e a epiglote ao sistema digestivo, tá? Então, ambos estão localizados no pescoço. Logo atrás da epiglote, então, vocês podem ver aqui as vértebras cervicais. Então, vértebra cervical, ou seja, vértebra C1, C2, C3, C4, C5, C6, certo? Então, nós temos as vértebras cervicais. Aqui nós temos a medula espinhal, ou seja, sistema nervoso, ok? E aqui a parte do sistema muscular. Então, olhem quantos sistemas nós temos só na porção do pescoço. Então, a região do pescoço é extremamente importante. E por isso que quando ocorre uma lesão aqui, em qualquer uma dessas vértebras cervicais, o dano neurológico, a perda motora e funcional é muito maior do que quando tem uma perda, uma lesão medular, né, nas outras vértebras da coluna, nas vértebras lombares, por exemplo, não é, acaba ocasionando danos, mas não tão sérios quando tem, do que quando são danos causados aqui na região cervical, na lesão medular cervical, certo? Então, o pescoço, pessoal, é muito importante. Passam várias funções, né, várias partes, vários sistemas no nosso pescoço, tá? Muito importante. Por isso que quando o paciente está entubado, por exemplo, numa UTI, né, ele precisa passar por vários profissionais, dentre eles, fisioterapeuta, por quê? Porque daí na fisioterapia a gente vai estar avaliando a capacidade respiratória, a ventilação pulmonar, a necessidade do paciente reaprender a respirar sem oxigênio. Então, entra a parte da fisioterapia, entra a parte da fonoaudiologia. Então, o fonoaudiólogo é um profissional extremamente importante também, quando a gente fala sobre funções ali da parte da deglutição, da voz, tá? Então, entra o fonoaudiólogo. Então, ele também vai estar fazendo avaliação, exercício de fortalecimento aqui para a região da laringe, epiglote, certo? Médico neurologista, então, como eu comentei, quando ocorre algum caso de uma lesão medular, então, tem que ter a avaliação, né, juntamente com o médico neuro. Então, olha quantos profissionais estão envolvidos, né, só nessa parte do corpo humano. E quando a gente fala de traqueostomia, paciente que é entubado, então tem que ter todos esses cuidados. Além da parte dos cuidados de enfermagem, da parte da nutrição, da dieta, né, muitas vezes o tipo de dieta que esse paciente vai ser cometido, né, pela perda que ele teve, perda de movimento, certo? Então, assim, pessoal, o pescoço é extremamente importante. Por ele, como vocês podem ver, passam vários sistemas, né? Sistema digestivo, sistema nervoso, sistema ósseo, sistema respiratório, tá? E sistema muscular. Então, depois do pescoço, então, nós temos a região do tronco. Então, o tronco é a parte central do corpo, que é dividido em tórax, abdômen e pelve. Então, o tronco vai pegar toda essa porção, né? Desde aqui da região do tórax. O que que é o tórax? É a região onde ficam as costelas. Então, toda a região que ficam as costelas é o tórax. Abdômen, onde vocês podem ver aqui que não tem nenhum osso que protege o abdômen, né? Então, ele tem menos, ele não precisa dessa proteção, porque são órgãos mais ocos, como o estômago, intestino, tá? E logo abaixo aqui nós temos a pelve, que é a região do quadril e próximo, né, ao sistema
também reprodutor, né, tanto masculino como feminino, certo? Então, essas são as partes do nosso tronco. Então, assim, o tronco, ele é o que vai dar, é o que vai ter também a parte da sustentação. Seguinte, nós seres humanos, nós tivemos que aprender a andar em dois apoios, certo? Essa é a principal diferença entre nós seres humanos e os animais. Os animais, eles andam em quatro apoios, ou seja, em quatro patinhas. Nós seres humanos, não, a gente anda só em duas, né? Então, a gente teve que aprender a andar em dois apoios. Como a gente aprendeu a andar com o desenvolvimento da história humana, a andar em dois apoios somente, então o que que acontece? A maioria do nosso peso vai para o tronco. Então, o tronco que sustenta o nosso peso corporal. O tronco que sustenta o nosso corpo. A partir do fortalecimento do tronco que a gente consegue realizar o movimento de andar, caminhar. Então, por isso que quando muitas pessoas apresentam alteração de coluna, já não conseguem andar, porque tem alteração postural, alteração de coluna, problema de desgaste de vértebras, desgaste das articulações, desgaste dos ossos da coluna. Então, tudo isso limita o movimento, né? Principal movimento, que a gente vê que é o que muitos idosos acabam perdendo durante o envelhecimento, levantar e sentar. Por isso que na parte da fisioterapia a gente pega tanto no pé deles. Em relação à aprendizagem motora, por exemplo, um dos primeiros movimentos que o bebê executa é erguer a cabecinha. Então, quando o bebê ergue a cabecinha, ele está aprendendo a ter controle cervical. Então, os movimentos que a gente aprende conforme o desenvolvimento neuromotor começam sempre da região céfalo-caudal, ou seja, sempre da região cervical até a região caudal, região sacral. Então, o primeiro movimento que o bebê vai fazer é erguer a cabecinha, até ele conseguir entender todas as outras partes da sua coluna, ou seja, do seu tronco. E a partir do momento que ele ergue a cabecinha, depois ele ergue a mãozinha, depois ele começa a querer ficar de gatinho, né? Aí depois ele já começa a ter firmeza de ficar em quatro apoios, ou seja, engatinha. Aí que ele vai aprender a engatinhar, né? Então ele precisa ter essas habilidades. Então, até que a gente aprenda a andar, a gente precisa desenvolver equilíbrio de tronco, desenvolvimento motor do tronco. Por isso que nós, por exemplo, na parte da fisioterapia, a gente é totalmente contra o andador para as crianças, para né? Os bebês, crianças que estão iniciando o processo da deambulação, porque isso vai fazer com que eles não consigam desenvolver essas habilidades, né? Esse equilíbrio, essa noção de desenvolvimento motor que começa sempre na região cervical e vai até a região sacral, ou seja, o último movimento que o bebê vai executar para ter equilíbrio de toda a região da coluna é quando ele senta no chão, com o bumbumzinho no chão. Daí, depois, ele já vai começar a ter equilíbrio das partes inferiores, né? Mas o último movimento que o bebê passa para desenvolver equilíbrio de tronco é quando ele se joga para trás e fica sentadinho com a coluna toda ereta. Então, ele está desenvolvendo, né, a aprendizagem motora, né, através da coluna e do tronco. Então, é extremamente importante. Diferente do idoso que já está perdendo esse movimento. Então, o idoso, o que que ele vai fazer? Ele vai inclinar esse tronco para frente, inclinando esse tronco para frente, ele vai perder equilíbrio. Então, o tronco é extremamente importante para nós, né? Nós, seres humanos, que é o que faz com que a gente consiga andar em dois apoios, né? Diferente dos outros seres, né? Que acabam andando em quatro, tá? Então, por isso que é muito importante a gente cuidar da coluna e também, né, das outras partes, como o sistema respiratório, que é onde envolve aqui as costelas, né? Então, quando chegar nas costelas, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, especificamente o papel das costelas, a importância das costelas, né, no processo respiratório também, tá? As nossas costelas, aqui bem no meio, dentro das nossas costelas, nós temos os nossos pulmões e bem no meio o coração. Lembrando que o coração sempre vai estar mais inclinado para o lado esquerdo do que para o lado direito, tá? Então, essa é a função também da região do tórax, tá? Nele encontramos os pulmões e o coração, que vai servir então como uma forma de proteger o sistema respiratório. Quando a gente for entrar em sistema respiratório, na aula de sistema respiratório, vocês vão ver um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, bora lá. Aí nós temos também o abdômen,
Então, o abdômen é o quê? É uma parte do corpo situada entre o tórax e a pelve. Lembrando que no seu interior encontra-se a cavidade abdominal, que contém a maior parte das vísceras, ou seja, dos órgãos ocos, como o sistema digestório e urinário. Então, o abdômen vai estar aqui, ó. Então, aqui está a região torácica, que é a região onde estão os dois, os pulmões e o coração. E logo abaixo aqui, onde vocês podem ver que não tem proteção nenhuma, como eu já comentei, então aqui fica localizada a região do abdômen, que são para os órgãos e vísceras, né? Como intestino, estômago, etc. Tá? Então, ali é a região abdominal. Aí, pessoal, nós vamos também para a parte da pelve. Então, depois do abdômen, vem a pelve. Lembrando que, juntamente com o quadril, é a principal estrutura responsável pela sustentação de peso e locomoção, fazendo também a manutenção do equilíbrio e manutenção da distribuição das cargas durante a movimentação em situações onde o organismo permanece em posicionamento estático, a fim de evitar, então, compensações. Então, pessoal, a pelve, como eu comentei com vocês, é o que vai dar a diferença, é o que vai trabalhar o equilíbrio para nós, seres humanos. Por isso que, por exemplo, como eu comentei no exemplo dos idosos, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo força em todos os músculos, né? E uma das coisas que a gente sempre vai estar estimulando os idosos é o exercício de levantar e sentar. Por quê? Porque é uma das habilidades que só nós, seres humanos, temos, levantar e sentar em dois apoios, mas, ao mesmo tempo, conforme a idade, a gente vai perdendo força. E por perder força nessa região, então, a tendência à queda é muito maior, né? Então, por isso que dentro da fisioterapia, por exemplo, a gente sempre vai estar trabalhando esses exercícios com os idosos. Lembrando que, como eu citei também o exemplo do bebê, então, o bebê, quando o bebê começa a ter o desenvolvimento do psicomotor, a região da pelve também é responsável pela descarga de peso. Então, quando o bebê engatinha, ele sempre vai estar mexendo o bumbumzinho, né, para trabalhar justamente essa dissociação da pelve, do quadril, né, que é importante manter depois que andar de pé, ficar de pezinho, porque tem que ter a quebra do quadril para que a gente consiga dobrar o joelho e posicionar o pé para andar. Então, o quadril é extremamente importante para a locomoção, tá, pessoal? Muito importante para a locomoção, tá? Porque ele precisa ter essa dissociação para que a gente consiga realizar o movimento de flexão do joelho e pisar, tá? Então, é muito, muito, muito importante. E também o movimento de levantar e sentar, para conseguir, né, no caso, tá sempre em dois apoios, tá? Então, assim, além de ter essa função de proporcionar o movimento de dois apoios, né, que é o andar do nós, seres humanos, suportar o peso do corpo também. Então, além disso, também existem as divisões, as diferenças, né, entre a pelve masculina e a pelve feminina. Então, como vocês podem ver aqui, a cintura pélvica feminina, ou seja, o quadril feminino, ele sempre vai ser maior do que o quadril masculino. Por quê? Porque nós, mulheres, nós temos essa capacidade de engravidar, de gerar uma vida. E a feminina sempre vai ser maior do que a masculina. E aqui, como vocês podem ver, existe o arco pubiano. Então, o arco pubiano é a região bem próxima ali à região sacral, né? Então, tem os órgãos internos, órgãos masculinos, e aqui a região, enfim, a região do arco pubiano, que acaba sendo bem menor do que a feminina, porque não vai ter a passagem de um bebê, né? Então, aqui, o arco púbico feminino sempre vai ser mais largo. Por quê? Porque o bebê, no parto normal, ele vai passar exatamente por aqui, ó, a região sacral e o cóccix. Tanto que, anatomicamente, o cóccix, ele abre para o bebê passar, tá? Então, tem um videozinho, quem puder ver no YouTube, que aparece, vocês podem colocar assim, parto em 3D, que daí vai aparecer bem certinho um videozinho do posicionamento do bebê nascendo e automaticamente esse ossinho aqui do cóccix dando uma abertura para trás, para que a cabeça do bebê possa passar durante o parto normal, né? Então, por isso até que nos partos, né, o ideal no parto normal seria de cócoras ou lateral.
Porque imagine a dor que a gestante não passa se ela vai fazer um parto normal deitada com a barriga para cima, sabendo que naturalmente o cóccix vai fazer uma pressão para fora, né, para baixo, para que essa criança possa sair, né? Então, deve ser bem desconfortável. Por isso que o parto, para ser totalmente natural e humanizado, tem que ser ou de cócoras ou lateral, nunca de barriga para cima, ou seja, decúbito dorsal é a pior posição para gestante, tá? Então, essa é a diferença da pelve masculina, ou seja, o quadril masculino e o quadril feminino. E aqui é a última parte, né, da divisão do sistema do corpo humano. Dentre as divisões do corpo humano, nós também vamos ter membros superiores, que vai, dentre eles, as principais partes: cintura escapular, clavícula, úmero, rádio, ulna e punho. E os membros inferiores, ou seja, as pernas, que dele fazem parte, então, a cintura pélvica, fêmur, patela, tíbia e fíbula. Então, assim, aqui estão os ossos dos membros superiores, ou seja, que são membros, braços, né? Para não falar braços. Então, tecnicamente, a gente chama de membros. Então, e membros inferiores, pernas, tá? Então, membros superiores são os braços e membros inferiores são as pernas, certo?